Olá a todos, estamos de volta mais uma vez e hoje para falarmos de mais um candidato à presidência da República e nesse programa de hoje falaremos sobre Luiz Inácio da Silva, ou como todos conhecem, o Lula. Antes de iniciar, eu gostaria de dizer que o Lula, em termos de numerologia, é um caso complexo para se analisar, porque além de ele ter o seu nome de nascimento, que é Luiz Inácio da Silva, posteriormente, é de conhecimento de todos, que ele acrescentou o Lula ao seu nome e isso foi registrado, inclusive. E aí passou a utilizar o nome de Luiz Inácio Lula da Silva. Então é um caso onde você tem que analisar todas as vibrações, correto? Pelo seu nome de nascimento, Luiz Inácio da Silva, desculpem, ele tem uma expressão 11 e uma motivação 22, que são números muito fortes, numerologicamente, já que são dois números mestres. Pelo nome adotado posteriormente, Luiz Inácio Lula da Silva, ele passa a sofrer a influência de uma expressão 6 e passa a ter uma motivação 11. Que vão se compor com as características da sua vibração principal, quero deixar bem claro isso, que é do seu nome de nascimento, Luiz Inácio da Silva, correto? Antes de qualquer coisa, de começarmos a análise, eu só gostaria de esclarecer que todas as análises dos candidatos que estão sendo postadas, elas não se tratam de previsão, de se prever algum resultado, e muito menos possui qualquer vínculo ou interesse político partidário. O único intuito é mostrar as características de cada um dos candidatos, com base na numerologia cabalística e através do seu nome de batismo, ou do seu nome de nascimento, e da sua data real de nascimento, conforme foi declarada, que é de domínio público, inclusive, conforme foi declarado nas suas candidaturas. O único intuito dessa análise é demonstrar como a numerologia pode facilitar a vida das pessoas, identificando suas habilidades naturais, orientando os obstáculos que cada um pode encontrar em determinados momentos da sua vida, mostrando como evitá-los e também como proceder para alcançar os objetivos desejados. Deixo claro que todos os resultados numerológicos obtidos nesta análise, bem como as interpretações, seguem o padrão normal. Isso pode ser obtido da mesma forma por qualquer numerólogo ou pessoa que saiba desenvolver os cálculos cabalísticos. E assim eu peço a todos que não façam nenhum tipo de manifestação política ou partidária nos comentários. Vamos nos ater apenas aos conceitos da numerologia e a dúvidas, se necessário, ou informações com relação à numerologia cabalística. Correto? Iniciando a interpretação, então vamos ao nome de nascimento, que é Luiz Inácio da Silva. O nome político utilizado é Lula. Sua data de nascimento, 27/10/1945. Nome adotado posteriormente e registrado, Luiz Inácio Lula da Silva. Pela análise numerológica, Lula é uma pessoa inquieta, aquela pessoa que não descansa, que está sempre envolvida em todos os tipos de atividade e não sossega até que alcance os seus objetivos. Na verdade, ele é um competidor, em partes agressivo e muito arrojado. É uma pessoa ambiciosa, ele que busca, na verdade, se aventurar nas coisas e tem muita facilidade em progredir, pois ele age com muita força de vontade e determinação. Está sempre alerta a tudo e é capaz, inclusive, de antever as dificuldades e reagir de imediato se percebe que alguma adversidade ou oposição se aproxima. Em geral, prefere terminar qualquer discussão tão logo ela comece. E, com isso, acaba atraindo muitas inimizades e desafetos. Naturalmente, Lula é uma pessoa otimista e muito independente, que possui uma força de vontade muito grande e é disposto a enfrentar qualquer situação, independente das consequências. E, por vezes, acaba agindo de forma impulsiva e até extremista. Na verdade, ele quer ser admirado e mostrar a grandiosidade dos seus feitos. É uma pessoa muito dominadora, que acredita muito em si mesmo
Ele não aceita bem opiniões ou críticas e assim acaba acumulando um monte de ressentimentos e, por vezes, devido a essa teimosia, acaba passando por muitos aborrecimentos, enfrentando muito sofrimento e podendo até se envolver em problemas mais sérios e mais graves. Naturalmente, pela análise dos seus números, Lula teve que resistir e ainda vai ter que resistir a muitas provas para poder alcançar os seus objetivos e principalmente para obter o respeito das pessoas. Apesar dessa aparente dureza exterior, na realidade, Lula é uma pessoa até certo ponto dócil, que se preocupa em parte com as pessoas e age com muito otimismo, mas sempre sem se apegar a nenhum tipo de técnica, nenhum conceito, vamos dizer, mais aprofundado. Ele prefere aplicar o que aprendeu na prática para se desenvolver tanto em sua carreira como nos seus objetivos. É uma pessoa muito organizada e habilidosa para administrar qualquer tipo de situação, desde que ele tenha liberdade e poder para agir conforme as suas ideias. Do contrário, ele acaba perdendo interesse, se torna uma pessoa ociosa e até arredia, com tendência a se tornar uma pessoa controladora, né? Já que pela vibração, inclusive, que as vibrações que agem sobre ele, ele tem uma grande facilidade para ser bem sucedido, desde que ele aprenda a controlar o seu temperamento forte e não se torne uma pessoa agressiva, arrogante, o que vai fazer com que ele só acabe acumulando raiva e ressentimento das pessoas e pelas pessoas. Na imagem que ele apresenta pelo seu número de impressão, ele é tido como alguém de influência misteriosa, um intelecto que está sempre buscando o conhecimento. Geralmente a impressão que ele passa para as pessoas é de alguém que tem algo a esconder ou de uma pessoa egoísta, que não gosta de compartilhar nada, transmite uma certa prepotência, inclusive, o que acaba afastando as pessoas dele e desencorajando que as pessoas venham, inclusive, a conhecer, na realidade, quem ele é como pessoa. Em geral, prefere levar uma vida mais solitária. E essa é uma característica que pode, inclusive, acabar sendo entendido pelas pessoas como até uma excentricidade, o que dificulta o seu convívio social. Sua imagem é de uma pessoa mística, filosófica, aquela pessoa mais poética, que busca o autoconhecimento dentro do seu próprio interior. A maior realização para Lula é estar em lugar que não seja incomodado, o que é contraditório, já que pela carreira dele, ele é uma pessoa que necessita de exposição. E apesar ao contrário do que aparenta, é uma pessoa que gosta até de cultura e quer sabedoria, até para manter a sua imponência e sua expressividade. A personalidade dele, pela numerologia, é uma personalidade muito única. E ele precisa e deve entender que, apesar de aparentar ser uma pessoa dura e misteriosa, na verdade, a impressão que ele transmite não é sua expressividade natural. E vai ter que compreender que ele precisa aprender a aceitar os outros como são, evitando dar excesso, ser crítico demais e ficar dando conselho quando não é solicitado. Essa é uma característica de uma pessoa idealista. Na realidade, o Lula é um visionário, até pela sua expressão natural 11, e o que faz dele um pouco excêntrico, pelo fato de poder enxergar fatores importantes que se apresentam, sempre com base no futuro. O Lula está sempre tendo uma visão além do momento que ele vive. E isso faz com que ele acabe sendo incompreendido pelas outras pessoas, e muitas vezes até se afastando um pouco do convívio com elas. É uma pessoa naturalmente muito intuitiva, que vê a vida sob um aspecto diferenciado. Tudo que ele deseja é a evolução e o desenvolvimento através do seu próprio aperfeiçoamento e da superação.
Naturalmente, até pela expressão 11, ele tem as características de um líder e exerce com isso grande poder e influência sobre as pessoas. Ele se baseia nos seus conceitos, nas suas próprias crenças, e como um pioneiro, ele age dentro dos seus próprios conceitos, segue os seus próprios caminhos e sempre em direção a tentar encontrar a verdade. Na realidade, ele vê as coisas sob um ponto de vista próprio. A sua inspiração faz dele um grande líder, principalmente nas atividades voltadas tanto ao lado espiritual como ao lado ideológicos, que no caso é a carreira que desenvolve a política. Naturalmente, Lula está sempre inspirado, é muito firme em suas ideias, nas suas convicções. E é muito difícil que ele venha a mudar a sua opinião a partir do momento que ele tome uma decisão, e raramente ele vai retornar a um assunto depois de decidido. Isso dá, inclusive, uma característica muito boa para chegar até onde Lula chegou, né, que é se desenvolver numa carreira como um grande líder comunitário, líder de uma nação, como conseguiu ser um ativista político. Né? Mas o mais importante, pelo número, inclusive, de expressão de Lula, que é o número 11, né? Ele não pode nunca se deixar levar pela ganância ou pelo egocentrismo, e passando a liderar, na verdade, em benefício próprio e esquecendo da sua real missão, que é beneficiar a todas as pessoas. Então, com isso, é muito importante que ele sempre tenha em mente que as oportunidades surgem em todos os lugares e deve, na verdade, inspirar as pessoas a transmitir os seus conhecimentos, visando sempre um benefício maior ao ser humano e não a ele próprio. Poderá, pelo número de expressão dele, inclusive, que é um 11, ele pode, como enfrentou muitos fracassos durante a sua existência, e precisa aprender a conviver com ele, contra esses fracassos, tanto quanto ele gosta de conviver com o sucesso. Já que se ele não tiver, né, esse entendimento e não tiver força para suportar esses fracassos, ele vai acabar se tornando uma pessoa insegura, instável, tendendo à excentricidade e até sendo manipulável, se tornando uma pessoa submissa à vontade e aos interesses de outras pessoas, que em geral vão utilizar os seus potenciais e a sua capacidade para fins que não sejam tão escrupulosos e até mesmo imorais. Para que ele tire proveito de toda essa vibração, da energia da vibração do 11, inclusive, que influencia sobre ele, é muito importante que ele desenvolva a espiritualidade e não negligencie de forma alguma com o autoconhecimento e principalmente com o seu desenvolvimento pessoal. Naturalmente, ele já tem uma capacidade muito grande de influenciar as pessoas pela sua curiosidade e pela sua criatividade, né? E ele deve usar esse potencial para beneficiar de modo coletivo as pessoas. Muitas vezes, com isso, pode acabar se sentindo solitário e vai precisar entender que tudo tem um preço, e a solidão, em geral, é o preço da liderança, pelas características de líder que ele já tem, né? É importante, como ele fez, que ele se envolva, para progredir, se envolva em atividades onde possa se comunicar, se expressar, levar algum tipo de conhecimento para as pessoas e principalmente usar da sua criatividade e do pioneirismo que ele já possui naturalmente para se desenvolver. De uma forma ou de outra, ele acaba conseguindo o reconhecimento das pessoas em qualquer atividade em geral que se envolva, e como alcançou pelas suas vibrações numéricas, ele sempre teve grande facilidade e probabilidade de alcançar a fama, desde que fosse o interesse dele, como certo? Tendo as habilidades de um líder, ele não se realiza em atividades ligadas ao controle financeiro ou a negócios. A sua inspiração está mais voltada a atividades de vulto maior, mais grandiosas, que lhe permitam a exposição pública e lhe tragam um reconhecimento coletivo, na verdade, que esse é um dos principais desejos de quem tem essa expressão, inclusive 11,
é receber o reconhecimento das pessoas. Porém, da mesma forma, assim como quem tem essa característica atrai muitos admiradores, também atrai muitos opositores. Com a mesma facilidade que ele faz amizades, ele consegue fazer inimizades. E é muito importante que ele não se deixe dominar pelas frustrações e pelo sofrimento causado, né, pela incompreensão, às vezes, das pessoas, pois, do contrário, ele vai acabar se tornando uma pessoa rancorosa, antipática, vai se deixar levar pela intolerância e, com isso, vai acabar tendo muito sofrimento e perdas, principalmente no seu lado material. Pela sua motivação, uma das suas maiores motivações, na verdade, é a individualidade. Lula, pelas suas características numéricas, ele é uma pessoa que quer ter liberdade para progredir e evoluir. Ele pode expressar suas ideias e sentimentos, por vezes, de uma forma até contraditória e incompreensível. De certa forma, é uma pessoa diplomática, cooperativa e muito otimista, que quer alcançar as realizações materiais e tem grande capacidade para conseguir alcançar os seus objetivos. Em geral, sua maior preocupação é o bem-estar e a segurança de todos mais próximos, da família, dos amigos, e ele deve usar as suas habilidades diplomáticas, inclusive, para desenvolver projetos e assuntos, né, que tragam algum benefício para as pessoas e principalmente se envolver em assuntos que consiga trazer mais delicados, que consiga desenvolver algum favorecimento à humanidade. A grande dificuldade de quem tem as vibrações numéricas que Lula tem é controlar a sua tendência ao autoritarismo, assim, uma pessoa até chegando às vezes até ser uma pessoa rude e grosseira com todos aqueles que se opõem às suas dificuldades, aos seus objetivos, ou que de alguma forma eles venham impor algum obstáculo que possa de alguma forma atrapalhar o seu avanço. Então é muito importante que se mantenha uma pessoa cordial e mentalmente equilibrada, que aprenda a expressar suas ideias e seus ideais de modo prático, né? Que saiba dar a sua contribuição para a humanidade sem se deixar levar pela ganância, pela arrogância, pelos sentimentos, né? Ou se esquecendo das outras pessoas e agindo apenas em benefício próprio. Precisa se manter dessa forma sempre otimista e ele tem que estar sempre convicto das suas ideias, para que assim enfrente com coragem e vontade, inclusive, todos os obstáculos. Se ele conseguir ter esse equilíbrio e manter a sua convicção, ele é capaz, inclusive, de superar os obstáculos mais difíceis que possam aparecer na sua vida e conseguir alcançar todas as realizações que ele deseja. Mas para isso é importante que ele haja com muita determinação e tenha muita persistência, que ele trabalhe sempre em benefício das pessoas e compreenda que a sua existência, na verdade, é um processo de transformação, que busca não o lado material, mas sim a evolução espiritual, e onde a razão deve sempre prevalecer sobre os vícios e os desejos materiais. Assim ele deve conduzir sua vida sem se importar muito com a opinião que os outros fazem sobre ele, confiando na sua intuição e acreditando nas suas ideias e ideais. Sempre vai ser necessário que ele se adapte e aprenda a conviver com as contrariedades e com as pessoas que tenham menos conhecimento e até menos exposição do que ele. Se Lula souber fazer isso, em parte talvez tenha sabido, porque conseguiu usar da fama e do sucesso, que é o que ele consegue atingir. Do contrário, ele vai se tornar uma pessoa incompreendida e, inclusive, insatisfeita consigo mesmo, né? Vai sofrer muitas críticas, oposições e vai ter que aprender a conviver com a diversidade de ideias, de pensamentos, mesmo que ele não se queira aceitar. Na realidade, para pessoas que têm as vibrações como o Lula tem, o seu maior inimigo vão ser sempre os seus próprios defeitos e as suas paixões.
Só quero ressaltar, né, que, como eu falei, como é uma análise inclusive bem atípica, os números do comportamento, impressão e expressão e motivação de Lula por seu nome de nascimento são impressão 9, expressão 7, motivação, expressão 11 e motivação 22. Pelo seu nome de nascimento, nesse momento, aos 72 anos de idade, Lula está numa fase de transição de arcanos, onde ele está deixando de receber a influência do arcano 31, que é um arcano muito bom, que vinha influenciando inclusive ele desde 2013, mas agora ele já passa a sentir mais a influência do arcano 13, que é um arcano que passa agora a dominar, já predomina, começa a predominar na vida de Lula, e é um arcano kármico, e vai influenciar a vida dele até 2033, próximo a ele completar 78 anos. Infelizmente, sobre essa dominância do arcano 13, Lula inicia um período de transformação, que com ela vem muitas mudanças, perdas, desapontamentos, desilusões, perda de amizades, de afetos. Ele vai ver cada vez mais seus desejos interrompidos. Na realidade, como eu disse, o arcano 13 é um arcano kármico. Então, na verdade, esse período é o universo lhe forçando a um fim necessário para que se inicie uma nova fase em sua vida que seja mais adequada às suas necessidades evolutivas. Mostra a necessidade de se libertar do passado, dos velhos conceitos, dos preconceitos, né? Dar lugar às coisas novas, ao nascimento de novas ideias, buscar novas oportunidades, promover uma transformação que é inevitável, mesmo que ele não promova por conta própria, para que haja um renascimento do seu interior. E isso só vai ser possível se ele conseguir abrir mão de tudo aquilo que já não é mais útil na sua vida e que já não tenha mais nenhuma representação, não só na sua vida, como também que não lhe represente mais como pessoa. Todas as pessoas que enfrentam o arcano 13, na verdade, não é possível afirmar se vai ser um período difícil ou não. Se o período vai ser sofrido e doloroso para a pessoa, vai depender somente da capacidade de como essa pessoa vai entender, aceitar e reconhecer a necessidade de encerrar uma fase de sua vida, de entender que uma fase se encerrou e promover as mudanças necessárias, não só, né, no seu comportamento e atitudes, mas uma mudança geral e às vezes tem que ser radical, né, para que as transformações necessárias comecem a dar lugar a novos caminhos e novas oportunidades. Sabendo direcionar as energias, as dificuldades e os obstáculos serão vencidos com facilidade. Pelas combinações numéricas que se apresentam nos triângulos cabalísticos de Lula e atuam nesse período, com base no seu nome de nascimento, ele está numa fase que se sente desestimulado, com pouca determinação, ele está pouco focado nos seus objetivos. É muito importante que durante essa fase ele procure manter a concentração, dar mais atenção nas suas ideias, seus ideais, naquilo que ele acredita e principalmente deve buscar apoio com pessoas de confiança, sempre que ele estiver se sentindo seguro, para que saiba tomar as decisões acertadas. É um momento onde ele deve se desapegar do passado, deixar para trás todas as situações e mágoas que vem acumulando até essa fase da vida dele. É o momento dele se libertar dos velhos sentimentos, das amarras, das decepções, dos desgostos, né, para que as novas oportunidades possam surgir e para que ele possa promover as mudanças necessárias na sua vida. Na verdade, Lula agora entra numa fase num período onde uma fase da sua vida está se encerrando e vai iniciar uma nova etapa que vai acabar sendo mais adequada às suas necessidades e também aos seus propósitos. E, em geral, deve ser um período de pouca atividade, mas é um período necessário.
principalmente porque pelas combinações que se apresentam, ele está muito apegado apenas com as coisas materiais e vem sendo muito negligente com suas necessidades pessoais e evolutivas. Então é muito importante que ele aprenda a se desprender das preocupações materiais e se voltar um pouco mais da sua atenção agora, nesse momento, ao lado espiritual da vida, né? Associado a esse arcano 13, que é um arcano muito negativo, como eu falei, e as combinações numéricas, que não, na verdade as combinações numéricas não são negativas, são orientações, né? Mas nesse período se apresenta e tem uma grande influência na vida de Lula uma sequência negativa, né? E que está atuando com grande intensidade nesse período. E sob essa influência, ele vai ter cada vez mais dificuldade em desenvolver uma carreira, no caso sua carreira política, e vai enfrentar muitos obstáculos que vão acabar limitando as suas realizações, o que vai acabar fazendo com que ele se veja com poucas perspectivas, né? Pela dificuldade de se manter num cargo ou de manter uma determinada situação que ele conquistou, e dificilmente vai conseguir ser bem sucedido em qualquer atividade, e pode inclusive acabar se vendo obrigado a aceitar qualquer posição ou qualquer situação para poder suprir inclusive as suas necessidades básicas. Infelizmente e fatalmente, vai ser exposto a acontecimentos e situações que farão com que ele venha se decepcionar com amigos, com sócios, com parentes, com pessoas do seu próprio convívio, se sentindo cada vez mais incompreendido, e principalmente nos seus sentimentos e também nos seus planos e nos seus projetos. Então nós vemos, por isso que eu falei, o caso de Lula, ele é um caso muito atípico, é uma pessoa que tem vibrações muito fortes, e que nós vemos, isso não é uma crítica, na verdade é uma análise pela numerologia, que não soube usar dessas vibrações corretamente, desse favorecimento que lhe foi dado, inclusive da sua capacidade de liderança para se desenvolver. Talvez se tivesse providenciado um estudo numerológico, ou no caso providenciou e não seguiu, tivesse seguido as orientações, hoje Lula, na verdade, é uma pessoa que teria tudo para ser um grande personagem, não só na história do Brasil, como na história até da humanidade. E abrindo um parênteses, analisando o nome adotado por Lula, né, o novo nome de Lula, que é Luiz Inácio Lula da Silva, nesse exato momento da vida dele, ele está sob a influência dos mesmos arcanos e das mesmas combinações numéricas, bem como das mesmas sequências negativas que se apresentam no seu nome de nascimento. Então, na verdade, o que ocorre é que pode haver, inclusive, uma potencialização dessas vibrações, tanto das positivas quanto das negativas. Como ele se encontra num período de vibrações muito negativas, a tendência é que daqui para frente ele venha enfrentar ainda mais dificuldades na sua vida. Por hoje é só e até a próxima. Obrigado pela atenção de vocês e pelo tempo gasto assistindo o nosso vídeo. Um abraço a todos.